Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco, uma das regiões mais pobres do país, onde logo cedo pôde experimentar as dificuldades da sobrevivência nas classes populares. Com 13 anos, perde o pai. Foram tempos duros. Conseguiu bolsa para concluir os estudos no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, onde mais tarde foi professor. Trabalhou inicialmente no SESI e no Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife. Ele foi quase tudo o que um educador deve praticar, de professor de escola a criador de ideias e métodos. A metodologia por ele desenvolvida foi muito usada no Brasil em campanhas de alfabetização. Por isso, foi acusado de subverter a ordem intuitiva, sendo preso após o golpe militar de 1964. Após 72 dias de reclusão, foi convencido a deixar o país. Exilou-se primeiro no Chile, encontrando ali um clima social e político favorável para o desenvolvimento de suas teses. Desenvolveu durante 5 anos trabalhos de programas com incentivo à educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Foi aí que Paulo escreveu sua primeira obra, Pedagogia do Oprimido. Em Paulo Freire conviveu o presente senso de humor. Já em 1986, Paulo perdeu sua esposa Elza. Eles viveram juntos por 42 anos. Após a morte de sua primeira esposa, Paulo casou-se com Ana Maria, uma ex-aluna. A maior qualidade de Paulo foi essa, amar. Amar irrestritamente. De amar não só as pessoas que o cercavam, mas amar o ser humano. Paulo amava a vida. Paulo dizia, tem 2 sentimentos antagônicos que são emoções éticas. E são as emoções que nos impulsionam para as ações éticas, que é a raiva e o amor. Outra qualidade em Paulo era que ele dizia, eu amo a minha inconclusão. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Nós vamos construindo isso diante dos sonhos que podemos ter. O Paulo escreveu muitos livros. Escreveu sobre a liberdade, ele escreveu sobre a esperança. Ele desenvolveu a educação como prática da liberdade. Baseado na história de vida do mestre Paulo Freire, a Biblioteca Popular Paulo Freire traz uma pequena retrospectiva de alguns momentos dos últimos anos do Seminário Internacional Paulo Freire. E em 2009, com o tema Paulo Freire na América Latina, com o objetivo de levar a ideia para todas as nações. Ano de 2003. Quer dizer, um homem com essa capacidade de amar é um ser humano muito especial. E nós, privilegiados que vivemos ao lado dele. Mas eu concordo com a professora Dulcineia. Não é o indivíduo que faz história, não é o indivíduo que faz cultura, não é o indivíduo que faz ciência. É o coletivo. Eu queria resgatar, eu acho que essa questão da emoção, do amor, do sentimento, é uma coisa tão forte na herança do Paulo Freire, que não poderia falar dele sem resgatar um pouquinho a relação que vivi como educador e como gente com Paulo Freire. Nos últimos dias da vida dele, quando os jornalistas o procuravam, falavam assim, professor, explica para nós qual foi, como é que é mesmo que o senhor desenvolveu o seu método? Ele fala, não vou falar sobre isso não. Eu vou falar sobre a transcendência do coletivo e a contingência do indivíduo. Ano de 2004. Ano de 2005.
Ano de 2006. De observação geográfica social e histórica é importante que o Brasil conheça, porque nós nos encontramos num momento onde os recursos minerais fazem parte do desenvolvimento necessário pelo qual nós temos que passar. Lembrar que o Brasil é um país industrializado, um país com um perfil importante, onde nós também, aqui na Unicamp, está a sede da tecnologia e da ciência da América do Sul. E nós temos feito vários trabalhos nesse sentido, de tal maneira que cada assunto que estou sinalizando podia ser assim, amplamente ampliados para que seja uma compreensão melhor. Estrutura para poder aprender, em que pese o Paulo Freire defende, né, e defendia um processo educacional que a estrutura não é o fundamental, Então é um modelo que eu acho que é importante que a gente recupere também, né? Nem sempre a educação passa pela estrutura. Então eu acho que esses seminários eles têm dado enorme contribuição nesse sentido. Então a universidade, a instituição Unicamp tem ajudado ativamente nessa proposta de seminário Paulo Freire. E quero dizer que esse ano gostaria de homenagear o Instituto de Arte na qual eu trabalho e homenagear a pessoa que me ajudou, que abraçou a causa, que é o professor João Francisco. Gostaria que saudasse ele pela disposição que ele colocou. Então queria saudar o Gustavo de Paulo. Ano de 2007. Eu gostaria de dizer que para a Unicamp é um orgulho, uma honra muito grande ser sede desse evento, muito importante, e que aborda questões extremamente relevantes para todos nós. A própria magnitude do evento, a quantidade de pessoas demonstra isso. Então é um orgulho, um prazer muito grande para a Unicamp ser capaz de ser sede, de ser hóspede de todos vocês. Mais ainda porque o professor Paulo Freire foi professor dessa universidade, teve elevado desempenho, contribuiu para o desenvolvimento da Unicamp que ela é hoje. Foi professor de muita gente que provavelmente estará aqui falando para vocês hoje. Então, a cidadania e a construção da cidadania a partir da educação é fundamental dentro do conceito que nós defendemos. E nesse conceito, exatamente, nós estamos seguindo a orientação do nosso grande mestre, o saudoso Paulo Freire. Paulo Freire já falava que não há sonho sem esperança e não há esperança sem sonho. Nós não estamos aqui apenas porque a gente tem saudade de Paulo Freire. É preciso criar ações decorrentes da admiração que todos nós nutrimos por ele, pela sua obra e pela luta que ele desenvolveu. Foi uma luta atenta, crítica, participante, sofreu por isso, mas inoculou em tantas mentes o sentido da sua própria vida e da sua própria obra. Uma das funções da universidade é promover, apoiar esse tipo de evento que discute aspectos fundamentais para o nosso desenvolvimento, contribuir com a opinião dos nossos pesquisadores, dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos servidores, e ouvir as demais opiniões e propor ações concretas para que políticas públicas em todas as áreas, mas especificamente na área de educação, sejam levadas a efeito. Ano de 2008. Eu queria saber o porquê que aquela escola, no meio de uma favela, a mais perigosa, segundo a avaliação local, tinha o melhor desempenho na prova ao Brasil no ensino médio. Então mandou um representante do MEC, até Teresina, para ver o que eles faziam de diferente. E a Maria do Pilar está dizendo, olha, o que eu vou comentar não quer dizer que todos têm que fazer isso. Existe uma diversidade. Como dizia o Paulo, nós temos que procurar a unidade na diversidade. O que eles faziam de diferente nessa escola? Antes de começar as aulas, eles se davam a mão, faziam uma meditação e se abraçavam. Todos se abraçavam. Professores, funcionários, alunos. Essa é a única diferença que tinha. Isso chama-se amorosidade. Mas nessa questão da simplicidade, da humildade e da força que eu acredito que todos nós buscamos muito no Paulo Freire.
E daí eu fui fazer o supletivo, o Mobral, fiz o supletivo. Hoje eu estou aqui, posso me considerar parte de poucos, né? Porque eu sou universitário, eu faço educação física na PUC, sou jardineiro lá também. E tem aí esse trabalho que eu acredito muito, que é o resgate, que é a cultura, que é a nossa própria identidade. Eu acho que todo mundo tendo a sua identidade já é um bom começo. Primeira pergunta. Quem sou eu? Segunda pergunta. Qual o maior objetivo da minha vida? Terceira pergunta. O que eu estou fazendo neste momento para atingir esse objetivo? Eu vou dizer para vocês que 70% nem pegou na caneta. E 30% pegou na caneta, metade escreveu e metade ficou embatucado. Porque não há clareza nas pessoas quando você pergunta para elas quem elas são. Seminário Internacional Paulo Freire, 2009. Paulo Freire na América Latina. Escada Paulo Freire. É assim. Pedagogia Paulo Freire na consciência de todos, espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais. Em partes iguais. Perante o ambiente que vive, se difere do que você vive. Sabe por que onde aprendeu, se é assim ensine, se é assim divide. Compartilhe sua cultura, com a mesma água que rega o futuro, sacia minha sede de leitura. Reflita, abaixo de tudo que muito aprende me ensina. A sopa de letrinha será pouco pra matar minha fome de escrita. Tenho uma perseverança nos olhos e um caderno dentro da bolsa. Pra crescer só precisa que minha vontade se transforme em força. Mas sem atitude não se vê virtude na nossa nação. Meu muro, minha lógica, indivíduo, minha concepção. Trabalho, luta, persistência, consciência, esperança. Se eu sei, eu posso ensinar. E é assim que o país avança. Perseverança nas escolas, dentro de todas as casas. Abrir o mundo, as palavras em cada esquina, numa sala de aula. Pedagogia Paulo Freire na consciência de todos, espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais. Em partes iguais.